Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Este vídeo vai ficar na playlist da parte Sagradas Escrituras, porque eu tenho a intenção de fazer a leitura da Palavra de Deus para colocar aqui no canal. E como estou gravando agora no tempo da Páscoa, né, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa, no momento da gravação daqui do vídeo, eu vou iniciar com a Epístola aos Hebreus, porque é uma carta que, tanto na liturgia das horas, como em alguns momentos da liturgia, a carta aos Hebreus, por falar sobre o sacerdócio de Jesus, é uma carta bastante usada no tempo da Páscoa. Então, vou iniciar com a Epístola aos Hebreus, que tem seus 16 capítulos, e provavelmente escrito na década de 60 do primeiro século, no finalzinho do ano 67, 68, e o autor, até há muito pouco tempo atrás, pensava-se que o autor da carta aos Hebreus era São Paulo apóstolo, mas com o tempo viram, com os estudos atuais, que é um autor que foi discípulo de São Paulo, era um judeu que tornou-se cristão, se converteu ao cristianismo. E pelo conhecimento da cultura judaica, pelo conhecimento do sacerdócio, provavelmente era um sacerdote que se converteu ao cristianismo. E provavelmente também discípulo de São Paulo. A linguagem é muito parecida com a de São Paulo. Então vou ler o primeiro capítulo e o segundo capítulo hoje, neste vídeo, né? E vamos transcorrer, né, neste santo tempo da Páscoa, e o intuito do projeto é que, aos poucos, seja lido toda a palavra de Deus, né? Seja lido todos os textos da palavra de Deus. Então vamos começar pedindo a graça do Espírito Santo e dando início à leitura da carta aos Hebreus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos apóstolos, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. De fato, a qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: Torna em vendavais os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao Filho, porém, diz: O teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E,
Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serás mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele jamais: Senta-te à minha direita, até que eu reduza os teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Capítulo 2. Pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor. Depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de que estamos falando. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas colocaste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, a Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. É que pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia eu te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso,
que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo, pois tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é o início da carta aos Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, mostrando que Jesus foi feito sumo sacerdote misericordioso e fiel, porque assumiu a condição humana. Que nos próximos encontros vamos destrinchar e ler, dando continuidade a esta epístola, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.